Amados irmãos, saudações de paz a todos. Quero passar aqui bem rápido para deixar uma palavra para a sua meditação. No livro de Juízes, no capítulo número 11, nós vamos ter acesso à história de um cidadão chamado Jefité. O escritor aqui de Juízes, ele é bem claro quando ele fala de duas características de Jefité. Ele diz aqui no capítulo 11, no versículo 1, que Jefité, ele era filho de um homem chamado Gileade. E ele vai e diz que Jefité, ele era valente e valoroso. Ele dá duas características interessantes e de muito privilégio a Jefité, que é valente e valoroso. Mas aí em seguida ele vai e diz, porém, filho de uma prostituta. Então, analisando a vida de Jefité, nós entendemos que Jefité, ele era aquela pessoa que tinha todas as condições de ser alguém na vida. Era alguém que tinha condições de chegar a posições de destaque. Era alguém que tinha condições de granjear para si posição, nome e honra. Pois Jefité, ele era valente. Jefité, ele não fugia da peleja. Jefité não era covarde. E nos dias dos juízes, isso era uma qualidade de extrema importância. E diz também que Jefité era uma pessoa muito valorosa, era alguém que tinha valor, era alguém que não negociava seus princípios, era alguém que tinha palavra, alguém que tinha os negócios direito, que era honrado naquilo que ele fazia, no seu trato. Mas aí a Bíblia vai nos narra que Jefité tinha um porém, ele era filho de uma prostituta. O problema não era que Jefité tivesse feito alguma coisa. O problema era que Jefité, ele carregava nos seus ombros o peso de um passado que não era seu. O peso de um erro que não foi cometido por ele. Jefité, ele era filho de uma prostituta. E isso moldou a forma como as pessoas viam a Jefité. As pessoas não viam a Jefité como valente e valoroso. As pessoas viam o Jefité como filho de uma prostituta. As pessoas preferiam olhar para o fato de Jefité ser filho de uma prostituta do que olhar para o fato de Jefité ser valente e valoroso. As pessoas, por questão de ego, por questão de opinião pessoal, preferiam prejudicar toda uma nação do que entender que Jefité tinha qualidades para exercer uma posição de honra dentro da sociedade ali em que ele vivia. Queridos, eu quero dizer, eu aprendo com essa palavra de que nós devemos atentar primeiramente para as qualidades que as pessoas trazem e não para os defeitos que ela carrega. Porque se olharmos para os defeitos, certamente nós não vamos enxergar as qualidades. Se olharmos apenas para os pontos negativos, os pontos positivos eles não vão pesar na balança. E os pontos positivos de algumas pessoas, na verdade, muitas das vezes é justamente aquilo que eu estou precisando. E se eu não atentar para esses pontos positivos e olhar apenas para os pontos negativos, eu vou estar colocando em risco, prejudicar muita coisa e muitas das vezes até a própria obra do Senhor, simplesmente por não parar e entender que mesmo que alguém tenha pontos negativos, essa pessoa também tem qualidade. Então as qualidades de Jefité eram qualidades admiráveis. Ele era valente, ele era corajoso, ele era valoroso.
Agora, porém, era filho de uma prostituta. O passado de Jefté gerou uma mancha em torno da qualidade dele, que no decorrer da história nós vamos ver que levaram os seus irmãos a o expulsarem da cidade. Talvez você já tenha passado por isso. Quantas das vezes alguém não já olhou para você e não disse: olha, aquela pessoa tem essa qualidade, tem aquela, porém tem aquilo. Esse porém é uma tentativa de anular todas as qualidades que você traz. Muitas das vezes as pessoas olham para você: olha, aquele irmão é uma bênção, porém, esse porém é uma tentativa da pessoa justificar que não aceita as qualidades que você tem. E quando aquelas pessoas que te cercam não aceitam as tuas qualidades, elas colocam porém depois de citar as tuas qualidades. Olha, aquele irmão é uma bênção, ajuda, colabora, porém, esse porém é uma tentativa de amordaçar a tua chamada, o teu talento e o dom que Deus colocou nas tuas mãos. Porém, aqui o escritor ele vai e fala que mas Gileade gerara a Jefté. E no decorrer da história nós vamos entender que aqueles mesmos que expulsaram a Jefté, aqueles mesmos que disseram porém acerca de Jefté, foram os mesmos que foram pedir socorro e pedir ajuda a eles. Então, eu quero que você entenda através desse vídeo que talvez muitas pessoas olham para você e digam porém, aquele irmão é uma bênção, aquele irmão é isso, porém, e esse porém ele vem no sentido pejorativo, mas serão estas mesmas pessoas que dizem um porém acerca da tua vida, são elas que vão bater na tua porta e te pedir ajuda. São essas mesmas pessoas que dizem você não tem parte aqui conosco. São estas mesmas pessoas que na hora do aperto vai correr na tua porta, vai te pedir ajuda e vai te pedir socorro. E o que eu faço com essas pessoas talvez seja a indagação do seu coração. O que você faz com essas pessoas é, assim como Jefté fez, estenda a sua mão, abençoe e ajuda. Por quê? Porque nós só oferecemos, nós só entregamos aquilo que nós temos. E aqueles que te fazem o mal, é porque o mal está dentro deles. E quando você retribui o mal com o bem, assim como Jesus disse, é porque o bem habita dentro de você. Então, quando eles baterem na tua porta, quando eles precisarem de ajuda, quando eles pedirem socorro, estenda a mão, abençoe, ajude e o socorram. Porque você é valente, é valoroso. E o teu passado, Jesus já colocou a mão em cima. Que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus.